Você sente isso? O chão sob os seus pés impulsando, como se o mundo respirasse ou tremesse, mas não de vida, de ódio contido. O Olimpo reina, Zeus comanda, os titãs foram vencidos, o Tártaro, selado, mas ela ainda está lá, imóvel, imensa, observando tudo, Gaia, a Terra, a mãe original. Não há trono para Gaia, não há templos para ela. Ela é o templo, é o chão, o sangue, o ventre que criou tudo, e ela está em silêncio, mas não em paz. O que os deuses não percebem é que o silêncio da terra é como a respiração de um vulcão antes da erupção. Eles acham que venceram, que o tempo da guerra acabou, que os titãs foram enterrados, junto com o caos. Mas Gaia lembra. Ela lembra de cada filho enterrado, de cada braço acorrentado, de cada grito que ecoou no abismo e voltou apenas como eco. Eles destruíram meus filhos, sepultaram sua força nas profundezas e ergueram um trono sobre seus ossos. Mas se o Olimpo toca os céus, é sobre mim que ele se apoia, e eu estou prestes a tremer. O sangue de Urano derramado sobre ela, a traição de Cronos, a arrogância de Zeus, tudo arde dentro da terra. E quanto mais os deuses celebram, mais Gaia cava, mais fundo, mais escuro, mais denso, no abismo mais profundo de seu ser, onde nem mesmo a luz da criação ousa tocar, ela sussurra. Não uma prece, não um choro, mas um chamado. Filhos da dor, filhos da pedra, acordem. Algo responde. Do solo, do núcleo. Um tremor, lento, crescente. A criação dá lugar à deformação, mas não por erro, por vingança. Ali, nas entranhas da terra, começam a se formar eles, os gigantes. Eles não são como os titãs, não são divinos, não são celestes. Eles são cravados de terra, carvão, magma e ódio, criados com o único propósito de derrubar os deuses. Não nasceram do amor, nem da necessidade. Nasceram do rancor. Cada um carrega a essência de Gaia, mas corrompida pelo ressentimento. Seus olhos não brilham com luz, mas queimam com fúria. Seus corpos não são suaves como mármore, mas ásperos, selvagens, moldados por pressão, rocha e fúria. Vocês não são herdeiros. Vocês são sentenças. Um a um eles se levantam, das montanhas, das ilhas, dos vales esquecidos. Eles não falam, eles rugem. Cada respiração é uma ameaça ao ar dos deuses. E então o mundo muda. Mas os deuses não percebem. Atena medita, Apolo canta, Afrodite se admira no espelho do mar, e Zeus se diverte. O mundo, enfim, encontrou ordem. A tempestade passou, e eu sou o trovão. Mas algo o incomoda. Os ventos mudaram, o solo estala sob os pés e os sonhos estão sendo invadidos. Gaia, o que você esconde dessa vez? No centro da terra, os nomes começam a ganhar forma. Encélado, Alecto, Hipólito, Porfírio, Polibotes. Cada um com uma maldição moldada em sua carne, cada um com o instinto de destruição dos céus gravado no coração. E no meio deles, o maior, o que só Gaia ousa chamar. Tifão, mas ele ainda dorme. Porque até o pesadelo precisa de tempo para abrir os olhos. Por agora, os gigantes observam. O mundo segue. Mas o solo range. Gaia, em sussurro pela terra inteira. A primeira vez, cortei o céu. Desta vez, eu vou enterrá-lo. Eles não vieram pelo céu. Não vieram pelos portões do Olimpo. Eles brotaram da terra como o veneno escondido sob as raízes da criação. A guerra que se aproxima não começa com um grito, mas com um estalo seco no chão, uma rachadura, um cheiro de enxofre. As florestas estremecem, os rios mudam de rumo, montanhas tremem sem razão. E então eles surgem. Os gigantes não marcham, eles se arrastam, se erguem, se fundem com o ambiente. De uma ilha vulcânica esquecida, ergue-se Encélado, com olhos de magma e passos que racham a crosta. Do fundo do deserto ressurge Porfírio, com pele de granito e braços maiores que muralhas.
Das montanhas nevadas ruge Alecto, carregando gritos eternos nas cavernas de seu peito. Não há ordem, não há liderança. A própria fúria os guia. Eles nos chamaram de aberrações. Agora vamos mostrar o que a aberração faz com um trono. Cada pedra do Olimpo vai descer rolando pelas encostas e, no fim, Zeus vai rastejar como um mortal. Enquanto os primeiros gigantes caminham à superfície, o mundo, ainda governado pelos deuses, começa a perceber o desequilíbrio. Os templos tremem, as orações falham, as profecias emudecem, as ninfas fogem das florestas, os centauros interrompem suas danças, e os monstros que restaram do tempo dos titãs se curvam, não por devoção, mas por medo ancestral. No Olimpo, o vento carrega um cheiro de sangue, mas que ainda não foi derramado. Há algo se movendo abaixo, e não é mortal, nem titânico. Gaia despertou o que jamais deveria existir. Se os deuses hesitarem, o Olimpo vai virar lembrança. Eles fedem a pedra e pit, mas trazem a beleza do medo. O mundo está mudando, e quando tudo for pedra ou pó, alguém vai precisar lembrar o que era o céu. Hermes parte como um raio. As mensagens são enviadas, mas Umas não precisa de mensageiro. No fundo do Hades, algo desperta. Ele não é gigante, nem Deus, nem humano. Mas é a ponte. Chamem todos. Ninguém falta. Nem Hermes, nem Hades, nem ele. Enquanto os deuses convocam aliados, Gaia sorri por dentro, porque tudo está indo como ela teceu. Eles achavam que vencendo os titãs, venceriam a mim. Mas eu sou mais antiga que os deuses, mais profunda que o tempo, mais constante que a luz. E hoje, sou mãe da destruição. A primeira batalha acontece em silêncio. Os deuses enviam patrulhas divinas às regiões instáveis, mas elas não retornam. Nem corpos, nem respostas. Só trincas nas colunas celestes. Eles estão subindo do fundo, e não é das águas, é do osso da terra. Eu sinto os mortos, inquietos, e os vivos também. No alto os deuses se armam, mas o Olimpo foi feito para reinar, não para resistir. Eles não conhecem a guerra como ela virá, com cheiro de lodo, com mãos que esmagam colinas, com olhos que jamais viram a luz. O mundo vai se tornar campo de batalha, e o céu, um alvo. Venham! Se acham que o Olimpo treme, então venham. E eles vêm, um a um, de todas as direções, de todos os abismos. A gigantomaquia começou. O primeiro impacto não foi sentido nos céus, foi sentido no chão. Uma montanha inteira, arrancada pela raiz, arremessada como uma lança. Ela voou por florestas, mares e vales, até se chocar contra os portões de nuvem do Olimpo. O som não foi de pedra contra pedra. Foi como se o mundo gritasse em dor. A muralha do Olimpo trincou. O eco chegou a todos os deuses ao mesmo tempo. Não foi um aviso, foi o início. Ares foi o primeiro a se mover. Finalmente, uma guerra que vale o sangue. Com a lança em punho e o escudo no braço, ele desceu. Não marchou. Caiu dos céus como uma estrela maldita. A terra rachou onde ele tocou o solo. E diante dele, 3 gigantes rugiam. Um com chifres de pedra, outro com olhos como tochas, e um terceiro, sem rosto, apenas bocas, todas gritando. Ares sorriu. Venham, filhos da lama! Hoje vocês aprendem a temer o som da guerra. O choque foi brutal. Rochas contra ferro, trovões contra músculos, sangue negro contra sangue dourado. A guerra não era simbólica, era física, suja, brutal. Enquanto isso, Poseidon surgia dos mares com o tridente girando em fúria. O oceano atrás dele erguia-se como muralha viva. Um gigante com cabeça de coral e braços como tentáculos aguardava no litoral. Você ergueu-se do fundo, criatura, pois voltará afogado em seu próprio corpo. As águas avançaram. O gigante tentou resistir, mas Poseidon partiu seu crânio com o tridente, abrindo o mar em 2 cores, azul e púrpura. E então veio Atena. Ela surgiu no campo de batalha como uma deusa que não pede passagem. Seu elmo brilha, sua lança vibra, seu olhar é o próprio julgamento. Ela não corre, ela avança.
Um gigante de ossos expostos e pele rachada ergue uma espada de fogo contra ela. Conhecimento corta mais fundo que aço. E hoje você vai entender o que é ser esquecido. Ela gira, salta, acerta o pescoço da criatura com precisão matemática. A cabeça não cai. Ela explode em cinzas. Mas para cada gigante que cai, outros surgem, de fissuras, de vulcões, de pesadelos. O céu escurece, não pela noite, mas pela poeira da destruição. O sol é ofuscado por gritos. E Zeus desce, mas não com calma. Ele vem como uma tempestade descontrolada. Seus olhos são relâmpagos, seus pés arrastam o ar. Sua mão carrega o trovão original. Este trono não será arranhado, será defendido, com o próprio céu. Ele lança o raio, não em um, mas em 10 gigantes ao mesmo tempo. O impacto desintegra a vegetação, vira lagos ao contrário, racha o solo até o Tártaro. Mas eles continuam vindo. E então, a voz mais antiga se espalha novamente. Eu dei forma a esse mundo, e dei forma a vocês, deuses. Mas agora, eu exijo o que é meu. Os deuses tentam reagir, mas Gaia mexe no núcleo. Montanhas andam, rios sobem, o ar pesa, a realidade range. Essa não é uma guerra por poder, é uma guerra por reconhecimento, por reparação. E os céus estão perdendo. O Olimpo tenta manter a ordem, mas cada deus sente que esta guerra não pode ser vencida como a dos titãs, porque agora a própria Terra está lutando. Quantos ainda faltam, Gaia? Quantos filhos você vai sacrificar só para me ferir? Todos, até que o céu caia. O mundo estava ruindo. O céu não era mais azul, a terra não era mais firme, e o Olimpo já não era inalcançável. A guerra havia se espalhado como um veneno, dos confins do Tártaro até o topo das montanhas. Não havia silêncio, não havia descanso, apenas confronto. E os deuses começavam a falhar. Ares sangrava, Poseidon cambaleava, Atena sentia o peso da repetição, uma guerra que se arrastava além da lógica. Gaia estava vencendo, não com um exército, mas com o tempo, com a resistência, com o ódio que não se esgotava. Porque os deuses, ainda que imortais, se cansam. Mas Gaia, ela persiste. Vocês nasceram da revolta, e agora morrem por ignorá-la. O céu estalava, a terra sangrava, e Zeus recuava. Mas então, uma figura surge, não entre nuvens, não entre cinzas, mas no campo de batalha, entre os destroços de uma cidade destruída. Hércules. Não era uma aparição, não era um milagre, era um peso novo na balança. Filho de Zeus com uma mortal, sangue misto, força bruta, honra simples. Mas havia algo nele que nenhum outro deus tinha: resiliência humana. Se vocês sangram, então são como nós. E se nós resistimos, vocês também podem cair. Ele não veio com a armadura divina. Veio com a pele do leão de Nemeia no ombro, com o olhar de quem já enfrentou monstros e com as mãos que já ergueram o mundo, literalmente. Os gigantes o encaram com desprezo. Porfírio avança, tão grande quanto uma colina. Sua pele feita de placas de basalto, seus olhos crateras. Um meio-sangue? O que você pensa que pode fazer contra mim? O que eu sempre fiz: derrubar o que acha que é imbatível. O impacto entre os dois faz o chão recuar. Gigantes ao redor cambaleiam. Deuses param até Gaia, silencia por um segundo. Hércules não hesita. Usa o corpo do gigante contra ele mesmo. Golpeia com a fúria dos 12 trabalhos. Porfírio cai, mas não morre, porque os gigantes não morrem com armas comuns. E é aí que Zeus entende. Ele observa, analisa, compreende. Somente com a força de um mortal e o poder de um deus, eles podem ser destruídos. As palavras se espalham, e os deuses começam a agir diferente. Não lutam mais sozinhos. Começam a chamar semideuses, heróis, criaturas aliadas. Velhos pactos esquecidos são reativados. Os homens, que até então só observavam com medo,
agora são chamados para a guerra. Os deuses lutam, os gigantes revidam, mas agora algo mudou. Porque Gaia não contava com a mistura, com o impuro, com o que não se encaixa entre céu e terra, e é o impuro que começa a vencer. Vocês se rebaixaram, misturaram-se com barro, mas lembrem-se, o barro ainda é meu. A guerra havia chegado ao limite do mundo. Não existiam mais florestas intactas, não havia rios calmos, nem céu claro. A terra estava em cinzas, o céu em fumaça, o Olimpo em dúvida. Mas Gaia ainda não havia desistido. Seus filhos tombaram, um a um, não por força, mas por persistência. Os deuses sangraram, os semideuses tombaram, mas resistiram. E Gaia sabia, restava apenas uma carta. No fundo do abismo, onde nem luz nem esperança tocavam, estava o seu último filho, não um gigante, não um monstro comum, Tifão, criado no escuro, alimentado pelo ódio dos deuses, forjado com a essência do caos. Seu corpo era uma tempestade viva, sem cabeças de serpente, olhos que cuspiam fogo, alas que cobriam montanhas, e ao ser libertado, o mundo tremeu como nunca. A criação rejeita seu Criador. Agora, sinta o castigo. Tifão subiu como um furacão em carne viva. Cada passo afundava cidades, cada grito quebrava constelações. Zeus desceu com todo o poder do Olimpo, o raio primitivo em punho, mas nem mesmo ele estava pronto para o que viu. Eu sou o fim da rebelião, o trovão eterno. Mas Tifão respondeu, com um rugido que silenciou até os deuses menores, com mãos que tomaram o raio das mãos de Zeus, com fúria que rasgou o céu. Por um instante, Zeus caiu, e o Olimpo se partiu. Ares fugiu, Afrodite chorou, Hermes calou. Até Poseidon se escondeu nas fossas mais profundas. E Gaia sorriu. Eu criei tudo e agora desfaço. Mas a história ainda precisava de um último gesto, de uma mão que não obedecia ordens, de um coração que não carregava soberba divina, Hércules, erguido por Atena, guiado por Prometeu, empunhando uma arma feita por Hefesto e abençoada pelo sangue dos dois mundos. Hércules não gritou, ele apenas caminhou. Tifão o olhou como quem encara um inseto, e Hércules saltou, com o céu caindo, com a terra rasgando, com o Olimpo em silêncio, e acertou. No centro da fúria, no núcleo do monstro, no coração da revolta, Tifão caiu, não em morte, mas em prisão, selado sob o Etna, com correntes feitas de trovões e rocha, com feitiços sussurrados por Gaia e traídos por seus próprios filhos. Nunca mais haverá paz. A guerra havia acabado, mas nada foi vitorioso. O mundo não era mais puro, o Olimpo não era mais sagrado. Os homens sabiam que os deuses sangram. A gigantomaquia terminou, mas não em glória, em silêncio. Gaia calou-se, não por rendição, mas por exaustão. O Olimpo se reergueu, mas jamais esqueceu. E nas noites em que a terra treme, os deuses ainda se perguntam: será que ela acordou de novo? No próximo episódio do Mitoverso, Atena, o nascimento da sabedoria pela dor e a profecia que Zeus tentou engolir. Se você ouviu a terra rugir, escreva nos comentários. O céu não caiu, mas quase. Inscreva-se no Mitoverso. O próximo abalo já começou.